Êxodo capítulo 23. No capítulo anterior nós meditamos sobre leis, sobre roubos e prejuízos, também leis civis e religiosas. Nesse momento vamos estar iniciando a leitura de Êxodo 23. Leis sobre o exército da justiça. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Veja só, no final do capítulo anterior que nós lemos, há uma série de preceitos que encorajam o dever e a nobreza de perdoar diante de Deus. 22, 26 e 27. A reverência, 22 e 28. A gratidão, 22 e 29. E a própria e total santificação, 22, 31. Aqui leremos: sereis para mim homens santos. O capítulo 23 que iniciamos tem seu início atacando a fofoca e vai mais longe. Afirma que espalhar boatos e notícias que danifiquem o nome, abre parênteses, imagem, fecha parênteses, de alguém, que danificam a imagem ou o nome de alguém, ou mesmo escandalize ou assuste o povo, faz parte da proibição do 9º mandamento da Torá, lei de Deus, abre parênteses, Êxodo 20, 16, fecha parênteses. Pior ainda é ser uma, entre aspas, testemunha maligna, fecha aspas, isto é, mentir para ajudar alguém a fazer o que é mal, errado e pecado, o que incluía muitas vezes vingar-se de um desafeto, ou ainda safar-se de qualquer situação criminosa, abre parênteses, maliciosa, fecha parênteses. Mas esse princípio ainda é mais profundo e nos adverte quanto a nos deixarmos influenciar por qualquer mentira defendida por uma maioria, quando temos certeza em relação à verdade. Valer-se de alguma posição cultural, valer-se de alguma posição social ou ainda financeira para prejudicar semelhante em detrimento da verdade. Esse princípio e mandamento da palavra de Deus devem ser refletidos especialmente pelos magistrados, advogados, homens e mulheres que devem servir ao direito, com letra maiúscula, e à justiça sob o temor de Deus, que tudo vê e tudo julga, e a todos pedirá contas de seus atos nessa vida. Jamais oprimir um estrangeiro ou pessoa menos aquinhoada, porquanto tudo isso faz parte da expressão, abre aspas, falso testemunho, fecha aspas. Versículo 2: não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo, inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi, o teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Vamos ler Mateus 26, versículo 59, onde Jesus está diante do tribunal. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Veja só, o julgamento de Jesus foi injusto e ilícito por vários motivos, especialmente por ter ocorrido durante a noite e com testemunhas e acusações forjadas, contrariando as leis judaicas. Deuteronômio 19:15. Contrariando as leis judaicas e romanas da época. Jesus foi levado primeiro para uma audiência perante Anás, ex-sumo sacerdote, João 18, 12 e 14.
João 19, 23. Depois para julgamento diante de Caifás, sumo sacerdote em exercício e genro de Anás, e do Supremo Concílio Judaico chamado de Sinédrio. Em seguida levado ao julgamento romano diante de Pilatos, Marcos 15, 2, 6. E depois levado à presença de Herodes Antipas, Lucas 23, 6 ao 12. Retornando à presença de Pilatos, Marcos 15, 6, 15, para conclusão e condenação final. Vamos ler também Atos 6, 11, 13. Nessa ocasião, nessa passagem, é onde Estevão é levado ao Sinédrio. Vamos ler. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para caluniarem, Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão. Conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam. Este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. O templo era o lugar mais sagrado do mundo e centro do universo para os judeus, por ser a habitação de Deus. A lei oferecia como único caminho para a salvação e obediência absoluta à lei e os sacrifícios no templo. Evidentemente que qualquer insinuação contrária à lei ou à reverência devida a Deus era considerada como blasfêmia, abre parênteses, ultraje, fecha parênteses, e punida com morte. Contudo, a própria lei previa um julgamento justo mediante várias testemunhas. Porém, os acusadores de Estevão usaram os mesmos artifícios que já se haviam provado eficientes contra Jesus. Falsos depoimentos, calúnias e incitação popular. Marcos 14, 56, 64. Os mesmos argumentos seriam usados contra Paulo e muitos mártires da igreja. Voltando em Êxodo 23, versículo 6. Leis sobre a atitude dos juízes. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre quando esta comparecer diante do tribunal. Da falsa acusação se afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro. Conheceis bem a vida dos estrangeiros, porque fostes forasteiros no Egito. Leis sobre o sábado. Versículo 10. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, e no 7º descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e renovem suas forças o filho da tua escrava e o estrangeiro. Versículo 13. Prestai atenção a tudo o que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. Continuando, versículo 14. Leis sobre as festas anuais. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome.
15. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abide, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Versículo 16. Guardarás também a festa da colheita, das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos. E celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Versículo 19. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Versículo 20. Promessas e avisos sobre Canaã. Eis que eu envio meu anjo à frente de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Versículo 21. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhes seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome, com letra maiúscula. Vamos ler 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Qualquer pecado na comunidade cristã deve, em primeiro lugar, provocar um sentimento de solidariedade, intercessão e restauração. Mateus 18, 15, 22. Gálatas 6, 1. A igreja, na época de João, estava vivendo sob os ataques dos hereges gnósticos, que pregavam uma espécie de, abre aspas, amor livre, fecha aspas, sem qualquer pudor ou princípio moral. Além disso, negavam veementemente a encarnação de Jesus Cristo. A pessoa que afirma ser cristã, mas nega que Jesus Cristo é o Messias, abre parênteses, o Cristo, fecha parênteses, o Filho de Deus, perfeitamente humano e perfeitamente Deus, revela-se como anticristo, incorre no mesmo pecado eterno e sem perdão contra o Espírito Santo. Qual seja, 2 pontos. O pecado da incredulidade renitente e despudorada. 2 João 9, Marcos 3, 29, Mateus 12, 22, 32. Voltando em Êxodo 23, agora no versículo 22. Mas, se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 23. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Continuando. Versículo 24. Não te curvarás perante seus deuses, neles prestarás culto, não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Versículo 25. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água,
e afastarei a doença do teu meio. Na outra versão, ARC, e servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mateus 4:10. Aqui veremos. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Veja só, somente uma análise profunda e detalhada dos diálogos aqui travados entre Satanás e Jesus pode revelar a magnitude dessa batalha espiritual vencida por Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus. Deuteronômio 6:13, Deuteronômio 10:20, bem como a astúcia e o poder do diabo para iludir seus oponentes. Satanás, como príncipe do sistema econômico, político e social do nosso planeta, abre parênteses, em grego cosmos, que significa mundo, fecha parênteses, estava em seu direito ao ofertar a Jesus as glórias de todos os reinos da terra, pois de fato estes lhe foram entregues por algum tempo. João 12:31, 1 João 2:15, João 3:19, Tiago 1:27. Jesus manteve-se, porém, íntegro e fiel, resistindo e vencendo a tentação e o tentador. Voltando no Êxodo 23, agora versículo 26, dando continuidade. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração dos teus dias sobre a terra. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Versículo 28. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, enviando sobre eles vespas, que os expulsarão de diante de ti. Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Continuando. Versículo 30. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Versículo 31. Fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio, o Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, para que os expulses diante de ti. Versículo 32. Não farás aliança nenhuma com estes povos, nem com seus deuses. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Muito bem, nós concluímos a leitura de Êxodo 23. Subsequentemente, permitindo Deus, estaremos lendo Êxodo 24, onde está escrito a aliança de Deus com Israel. Qualquer dúvida, nós temos o esclarecimento aqui na Bíblia. Por isso estamos sendo ensinados a estudar, a ler, a meditar na palavra de Deus diariamente, entender o que nós lemos e colocar em prática em nossa vida.